Olá, tudo bem? Sou Patrícia Adolfo Lutz e com imensa satisfação eu inicio uma jornada junto com vocês nessa diretoria de ensino de Campinas Oeste, na função de dirigente de ensino. Desejo a todos vocês um segundo semestre cheio de realizações e rumo à concretização do projeto de vida dos nossos alunos. Com corresponsabilidades entre todos nós, os envolvidos no processo educacional, certamente conseguiremos atingir o objetivo da educação, que é a efetiva aprendizagem dos nossos estudantes. Sucesso a todos! Muito obrigada, contem comigo, um beijo grande. Muito bem, então vamos à nossa apresentação, ao nosso desenvolver do nosso ATPC de Educação Física, hoje 18/8/2021. Essa gravação foi feita logo no final dos jogos, né? Para que a gente pudesse aproveitar bem as informações, né? Colher todas as informações que forem necessárias para poder ajudar nessa formação de sugestão de tema de trabalho durante as aulas de Educação Física. Só reforçando, eu sou o professor Paulo, CNP de Educação Física da Diretoria de Ensino Campinas Oeste, e lembrar vocês que no final da nossa apresentação do nosso vídeo temos a lista de presença, né, e o link de interação. Importante vocês participarem para que a gente possa estar sempre melhorando, né, e desenvolvendo trabalhos para que possam ajudar vocês durante as aulas, durante o trabalho nas escolas. Nossos encontros hoje também destinado aos professores de anos finais e do ensino médio. Como eu disse, o tema é reflexões para temas de educação física, né, com base nos Jogos Olímpicos, com as curiosidades, com as informações, né, tudo aquilo que a gente pôde captar durante os Jogos, de uma maneira mais isenta possível, né, sem um viés político, sem um viés pendência para qualquer lado, apenas dentro dessa questão informativa, nesses grandes temas como sugestões para auxiliar no trabalho e desenvolvimento das próprias unidades temáticas, né, que nós temos já com o nosso currículo implementado. Para a gente entrar no clima, um videozinho curto da OBS, né, das modalidades. Esse vídeo foi vinculado junto ao Sport TV, então fique com o videozinho para que a gente possa entrar no clima. Muito bem, não dá para pensar em Jogos Olímpicos, né? Não dá para falar de Olimpíada da Era Moderna sem falar do Barão Pierre de Coubertin, Pierre de Fedi, né? E dos pensamentos, uma das frases dele, que nos cabe muito bem na escola, que esporte, cultura e educação como bases fundamentais para atingir o equilíbrio entre corpo, vontade e mente, né? Então, a educação física escolar, nós vamos comentar um pouquinho mais à frente, qual é realmente o objetivo dela, né? Não chega a ser a formação de atletas, mas o despertar de uma consciência corporal, né? E todos nós somos corpo e mente, né? Nós somos apenas o corpo. Então, essa ideia essa frase do Barão Pierre de Coubertin cabe muito bem para a educação física escolar, para que o nosso trabalho seja reconhecido e tenha dada a devida importância dentro da escola, né? E o Pierre de Coubertin por si só já é um tema muito interessante, que a gente já pode usar, apesar de não estar citando ele como tema no momento, apenas como inspiração, mas como tema de pesquisa muito importante, né? Dentro dessa ideia, dessa epifania, dessas ideias que ele desenvolveu para poder realizar os jogos da Era Moderna, baseado nos jogos da Grécia Antiga. Então, como pesquisa, muito interessante para os nossos alunos, né? Saber de onde tira as ideias. Aí fica aí a sugestão, né? De buscar informações de quem foi e quais foram as realizações do educador Pierre de Fedi
o Barão de Coubertin. Muito bem. Como eu disse, a ideia não é ter um viés político, né? Não é pender para qualquer lado ou não, mas algumas coisas elas foram citadas, elas foram ditas, e eu gostaria de abrir essa nossa conversa. Né? Eu assisti tudo que pude assistir, anotei tudo aquilo que pude anotar, gosto de todas as modalidades, eu acho que eu aprendo muito assistindo, escutando, né? sobre os Jogos Olímpicos. Então, que durante uma transição de atletismo, né, numa classificatória, me lembro muito bem, dos 400 metros, um comentarista da Sport TV, que é o Arnaldo Oliveira, ele foi medalhista de bronze no revezamento de 1996 e tal. Coloquei aqui embaixo que ele é coach esportivo de carreira, tem gestão esportiva de treinador, né, inclusive da IAFA. Ele faz uma colocação interessante, né, não me enquadra ali, mas que valeu chamou a minha atenção. Ele fala que o professor é mais fácil dividir os alunos, meninos com uma bola no futebol e meninos com outra no handebol, se referindo à não realização de trabalhos, de repente, do atletismo, né, que é uma modalidade que, no entender dele, se realiza pouco, né, na escola. Eu vejo, assim, o atletismo como a base para todos os outros esportes, mas nós que estamos na sala de aula, que estamos na quadra, vivemos o chão da quadra, a realidade, nós sabemos que não é bem assim que a coisa funciona, né? Então, assim, me chama muito essa fala, porque eu acho que é um desconhecimento, né? Me senti um pouco incomodado com essa fala, porque sou professor ainda, né? Continuo sendo professor e como professor não faço aquilo que é mais fácil, né? A gente sempre procura fazer o que é melhor, né? E quando você vai a uma transmissão e diz que professor é mais fácil dividir um e falar outro, lógico, para toda regra existe a exceção, né? Mas nós não fazemos o que é mais fácil, nós nos desdobramos até para fazer o que é possível. Então, dentro do que ele fala, existe uma coisa chamada realidade, que todos nós sabemos que acontece nas nossas escolas, né? Então, em termos de realidade, talvez a gente não realize um trabalho adequado porque nos falta material, né? Apesar de hoje termos um pouquinho mais de recurso, quando a gente fala disso, fala em Estado de São Paulo, talvez ele tenha falado no âmbito geral, né, de escolas públicas no Brasil, mas dentro na realidade do Estado de São Paulo é essa. Falta material? Falta. Nós não temos material adequado, mas nem por isso deixamos de fazer. Fazemos aquilo que é possível. Falta de condições físicas, né? As escolas, às vezes, não têm um espaço adequado. As nossas quadras não são adequadas, nós não temos um lugar onde a gente possa praticar um salto, nós não temos um colchão, nós não temos um material adequado, né? Falamos um pouco também dessa questão da formação inicial, que é deficitária, né? A gente sabe que a maioria de nós não sai preparado da universidade para trabalhar. Então, precisamos buscar conhecimento, precisamos buscar fora daquele âmbito mais conhecimentos, mais formação, e às vezes nos falta realmente uma coisa chamada recurso, uma coisa chamada tempo, né? A nossa própria formação em serviço, ela é deficitária, a gente sabe. Passamos aí um pouco com os anos iniciais por não termos ATPCs voltadas para a educação física, né? É uma demanda que a gente sabe, né? Os anos iniciais fazem um ATPC conjunto geral com a escola e não é voltado, e de repente essa formação em serviço poderia ser dentro do ATPC, já começando nos anos iniciais, porque o trabalho é importante, através de jogos e brincadeiras, saltos, corridas, lançamentos e o arremesso, dentro da educação física dos anos iniciais é importante, ela é bem estimuladora, né? Você consegue trabalhar com seus alunos de maneira mais lúdica, por exemplo, as modalidades do atletismo, né? Então a gente fala também que essa formação também é deficitária e começa aí nos anos iniciais e também perpassa para os anos finais e ensino médio, porque ela não é voltada para a formação esportiva. Muitas vezes ela está voltada para as demandas da secretaria, para as demandas da SEDUC, né, que talvez seja voltada mais também para as estratégias,
né, para as metodologias, do que para o conteúdo específico da educação física, o conhecimento técnico, quando eu disse que há um déficit na própria formação inicial, né, e na nossa formação inicial, e na falta de uma coisa chamada, acho que, tempo-recurso, para que a gente possa se capacitar melhor, até mesmo dentro desses temas mais técnicos, mais específicos da educação física. Uma outra coisa que é realidade é a condição dos nossos estudantes, né? Às vezes nós pensamos em fazer determinado trabalho, então, com o aluno na escola, o aluno não tem um calçado adequado, o aluno não tem uma vestimenta adequada, e a gente sabe quanto isso atrapalha, né? A gente sabe o velho dizer de que vou fazer educação física de calça jeans, né? Às vezes é aquilo que o aluno tem, e a gente tem que se preocupar também com essa condição de um calçado adequado, para que não haja nenhum problema, para que ele não se machuque, né? Nós temos a questão do apoio da comunidade escolar, tudo aquilo que às vezes a gente propõe, tem vontade de fazer algo diferente, né? E eu estou aqui sempre batendo na tecla do atletismo, porque foi ali que nós fomos citados. A comunidade escolar às vezes acha estranho, né? Algumas vezes eu tentei fazer trabalhos na escola com colchão, com pneus para amortecimento, né, de queda, arrumar areia e tal. Você fala, mas você está doido, você vai mexer com isso, você vai arrumar? Não, é um material necessário para que a gente possa desenvolver um trabalho. E nem todo mundo dentro da escola entende isso. Quando eu falo entende tudo isso, às vezes o coordenador, às vezes o diretor, o vice-diretor, não entende muito bem quais são as nossas intenções, né? E a gente está sempre nessa de inventar algo novo, né? A gente acaba escutando que a gente inventa muita coisa nova. Eu acho que a gente tem que não inventar, mas proporcionar para o aluno experiências, né? Uma outra preocupação é trabalhar com uma superlotação das turmas, né? A gente sabe que para trabalhar modalidades específicas, às vezes você precisa de uma atenção maior. Turmas muito grandes, fica difícil você trabalhar e conseguir movimentar, né? O tempo todo você tem que tentar mudar estratégias, né? Tentar buscar soluções para que movimentem todos os alunos ao mesmo tempo. E a gente fala também da questão da segurança no ambiente escolar, né? De uma forma geral, a gente sabe que hoje existem algumas dificuldades, por exemplo, às vezes a gente quer trabalhar num espaço diferente da escola, que não seja quadra, e a gente não consegue, a gente tem interferências externas, às vezes um portão aberto, às vezes um muro baixo. Então tudo isso é uma realidade que dificulta o trabalho, não é só a buscar a facilidade para o professor, dividi-lo a turma e acabou. Não, existem dificuldades da nossa realidade. Então fica aqui o registro por conta de ter sido feito, né, algo dentro das Olimpíadas que sugeriu que o professor faz aquilo, o professor de educação física faz aquilo que é mais fácil, por isso não desenvolve o trabalho esperado, né. E tenho a contrapartida, né? Eu, como disse, acompanhei tudo que pude de Olimpíadas, aproveitei esse período de férias, fiquei até tarde e acompanhei tudo que eu pude. Então, durante o programa Ohio, né, a Sport TV fez um programa, né, Ohio diariamente, para falar sobre o dia olímpico, né, o que havia acontecido, o resultado, quadro de medalhas, curiosidades e tal. E numa desses programas, né, o Popó, campeão mundial de boxe, né? Ele não foi à Olimpíada, mas ele tem um peso muito grande como atleta profissional do boxe. O boxe foi uma modalidade em evidência na Olimpíada, ganhando medalhas aí. Ele solta uma frase, ele expõe um pensamento muito legal e quando eu escrevo alento, eu acho que é isso mesmo. Existem pessoas que têm um olhar, né, sobre a educação física, sobre o professor, né, sobre a escola, e tem outros com um outro olhar. Né? Ele fala que o professor, de uma maneira geral, é mal pago. O educador físico é um profissional importante dentro de qualquer processo educacional. Mesmo sob essas condições, continua trabalhando. Ele quis dizer que, né, era um debate e que o Bernardinho, né, técnico da seleção francesa agora de vôlei, né, ele fala que é essencial dentro da escola, né, ter atividade esportiva. E o Popó
assume uma postura e diz assim, olha, o professor, de uma maneira geral, ele é mal remunerado. Então, você precisa consertar a educação para que você possa melhorar a condição do esporte na escola, a condição da atividade física na escola, né? E o cara que tá lá, que acompanha, ele tem que ser bem remunerado também, né? Então, muito importante essa fala dele, também achei muito legal, porque eu estava, como dizia, estava meio chateado com a primeira colocação e vi que existem pessoas que com peso, com nome de peso, que talvez não possa fazer muito pela gente, mas que reconhecem a importância do professor de educação física, a importância do profissional, né, e dele ser bem remunerado, e que ele possa desenvolver bem para desenvolver o trabalho. Então fica aqui um registro, né, de duas situações dentro dos Jogos Olímpicos que me chamaram a atenção relacionado à nossa profissão, ao nosso trabalho. Então, para pensar nos Jogos Olímpicos, né, como tema, né, Olimpíadas não é um meio, Olimpíadas é um meio, na verdade, e não um fim. Como eu disse, não é ideia nossa formar campeões olímpicos ou atletas dentro da escola, né? A escola é um espaço, pelo menos pedagógico, de experimentação. Então, o objetivo da educação física escolar é proporcionar situações didáticas e experiências de ensino que permitam às crianças, jovens, adultos e idosos interagir com práticas corporais, entendê-las e repudiar qualquer forma de exclusão dessas práticas. Então, despertar uma consciência, né, que a prática de atividade esportiva, das atividades físicas, ela é universal. Né? É na escola que você começa esse movimento. Né? E aí a gente vai discutir no andar da nossa formação que existem outras formas de desenvolver o esporte de desempenho. Como parte de área de linguagem, a educação física possui relação direta com a identidade dos grupos que produzem essa prática. Essa fala, ela vai muito em cima, desde a educação física, logo nos anos iniciais, né? Que a gente fala da questão do contexto regional, né? E ela fala da identidade. Aproveitar aquilo que a região, aquilo que os nossos alunos têm de conhecimento, e a gente toca, por exemplo, num assunto como a capoeira, né? Que é algo bem nosso, é algo bem brasileiro, né? Que os alunos acabam fazendo, né? Como forma de expressão, né? E você fala assim, por que é uma forma de expressão, é uma linguagem? Porque se você, qualquer pessoa que veja um aluno gingando, ele associa, olha, aquele menino da capoeira. Isso é identidade, né? É reconhecer a nossa identidade a partir da prática de atividade física. Como as modalidades esportivas acabam sendo, né? Determinadas acrobacias, determinados movimentos, você bate o olho e fala, nossa, isso é de tal coisa. Então a ideia é determinada ginástica. Essa é a ideia da educação física na escola. O cerne dela, o que está embutido nela é que o aluno tem esse conhecimento universal das práticas esportivas, dos esportes, né, de uma maneira geral. Então, dentro da escola, para que essa sequência, né, para que o aluno ganhe esse conhecimento, adquira esse conhecimento, a melhor forma de trabalhar é com a experimentação, a discussão, a problematização e a reorganização, porque a gente sabe que dentro da escola, muitas vezes, a gente não consegue desenvolver o esporte naquilo que é de sua característica, né? O esporte tem regras definidas, espaços definidos, ações padronizadas, né? Regulamentações padronizadas, e dentro da escola a gente não consegue fazer isso. Quando a gente dá um pré-desportivo ou dá uma experimentação para o aluno e fala para pensar, será que isso é esporte? Né? E então entrar essa questão da discussão e da problematização, e a gente acaba reorganizando esse esporte para que ele seja disponível, ou para que todos os alunos acabem podendo participar, se não do esporte formal, mas do esporte adaptado, o esporte organizado, né? Para que o aluno tenha uma ideia geral do que é o esporte, né? Então, a Olimpíadas, ainda como meio, trabalhando através de tematização dos Jogos Olímpicos, podemos utilizar a ocorrência social de uma prática corporal, analisá-las e recriá-la. É isso que é os Jogos Olímpicos, né? É uma prática social, né? É um grupo que se reúne através dos esportes para aquela prática,
né? E aí a gente pode analisar várias coisas, né? Dentro dos Jogos Olímpicos, mais para frente a gente vai conversar sobre isso, mas em termos de estudo, né, a educação física explora ainda, por exemplo, aspectos históricos, né, geopolíticos, econômicos e o próprio fenômeno midiático, que acaba enriquecendo o aprendizado de uma certa maneira, né? Volto a dizer que a ideia de trabalhar com o tema Jogos Olímpicos vem de perguntas de alunos, né, de questionamentos de alunos durante as aulas, quando eles assistem às Olimpíadas, assistiram a Olimpíadas e fizeram determinadas perguntas. Tem uma ideia, usar esse tema como fomento para o nosso trabalho. Né? E quando a gente fala também dessa questão da educação física escolar, qual é o objetivo, a gente tem que sempre tentar caminhar com essa questão de formação de atletas, né? Da onde a nossa estrutura política, né, deve intervir. Então, o poder público deve criar e manter espaços de ensino esportivos, com bons ginásios, campos, pistas e bons profissionais especializados em iniciação e especialização esportiva. Né? Porque a gente sabe que tem a iniciação precoce, a especialização precoce, e dentro desses movimentos, dentro desses órgãos públicos, que esse trabalho deve ser desenvolvido. Né? No país, a gente sabe que tem uma defasagem muito grande. A gente sabe que não existe clube para todo mundo, não existe espaço para todo mundo, deveria existir. Né? Nós temos aí Plano Nacional de Educação, Plano Nacional de Economia, Plano Nacional Ambiental, todos sendo desenvolvidos, e temos um Plano Nacional de Desporto que tem 25 anos, que está parado, não há discussão, né? E dentro desse Plano Nacional de Desporto, existe também uma faixa, né, do aluno, distribuída por faixa etária, né? Então existe iniciação esportiva dos 6 aos 10, e aí a partir daí, mas é um plano que ficou parado, está parado há muito tempo, e não acredito que seja uma prioridade nesse momento para que se retome discussões e iniciação e especialização de alunos ou de atletas, né? Muito bem. Então, assim, só para a gente amarrar essa conversa do fim da educação física, ou o meio, né, que a gente vai poder usar para os Jogos Olímpicos, é aquilo que a gente fala sobre o que o aluno, né, no final do ensino médio, deveria aprender com a educação física. Então a gente fala de realizar leituras das práticas corporais nos diferentes contextos sociais, como por que as camisas são numeradas em determinadas modalidades, qual a interferência dos trajes em diferentes práticas, a importância dos cumprimentos nas lutas, refletir sobre a diferença entre aparelhos na ginástica, se seu uso por homens e mulheres, e aí vai. Existe uma série de intenções que o nosso currículo tem para a educação física, que nós já percebemos isso, né, com a medida do decorrer do tempo, né, conforme nós trabalhamos com os alunos, né, que mais ou menos essa, é o despertar sobre a atividade física, sobre o esporte, por que ele de determinada maneira, por que funciona de determinada forma. E esses estudos, eles têm a ver, né, eles são feitos pelo professor Marcos Garcia Neira, que ele é o diretor da Faculdade de Educação da USP e é voltado para educação física. Eu vou deixar o link de uma das matérias que ele escreveu, muito interessante, que aborda muito bem aquilo que eu vinha pensando sobre educação física e sobre essa questão dos Jogos Olímpicos, né? É um texto muito legal, vai ficar na descrição para vocês. E aqui embaixo é aquilo que eu disse como exemplo, né? A gente trabalha com experimentação, discussão, problematização e reorganização. Aqui como exemplo pode ser o voleibol, onde a gente vai para a quadra com o aluno, com a experiência que ele tem, né? Então ele vai para a experiência que ele tem de jogo. Então levamos eles para a modalidade, né? Apresentamos com pelo menos as regras básicas, com os movimentos básicos, fazemos uma discussão, né? Porque o que eles pensam, né? Do jogo, quais são as dificuldades,
né? E o que seria possível, o que seria interessante fazer para que a gente pudesse melhorar essa prática. E aí, como eu disse, nós apresentamos o esporte formal, né, a modalidade esportiva, e aí sempre nos adaptamos e acabamos voltando para os jogos, de repente, para que haja maior envolvimento dos alunos, em vez de 6 de um lado, 8 alunos, né, diferente da regra formal, podendo fazer valer um kick da bola no chão, a rede mais baixa. Essas são formas de trabalho que nós podemos pensar dentro desse modelo do que a escola acaba sendo, né, como meio de formação esportiva. Agora nós vamos assistir um videozinho, né, para quem não acompanhou, não pôde acompanhar na abertura da Olimpíada, sobre os pictogramas, né, sobre as representações gráficas de Tóquio, com o vídeo, e nós conversamos logo em seguida. Então, a partir de agora, nós vamos quebrando esses pequenos temas, né, e chamando ele de explorando temas, a questão do pictograma, né. Então, os alunos veem aqueles desenhos, veem as representações gráficas e às vezes eles não entendem. Então, a riqueza da Olimpíada está nas histórias, né? Aquilo que a gente pode levantar sobre determinados temas que acontecem dentro dos Jogos Olímpicos, né? Então, por que um pictograma, né? E falar dessa questão, o que é um pictograma? Porque o pictograma é uma representação gráfica onde todos os atletas, todas as pessoas que estão acompanhando o movimento, batam o olho e entendam, né? Porque nós estamos falando de nações diferentes, idiomas diferentes, linguagens diferentes, e aquilo fica universalizado, né? Pelo menos durante os jogos, sobre aquela modalidade. E a exploração de tema, a gente pode fazer isso dentro das nossas unidades temáticas, né? Quando a gente vai trabalhar com algum esporte, com alguma modalidade esportiva, né? Quando a gente vai trabalhar mesmo com lutas, né? Não há problema nenhum. Quando a gente vai trabalhar com dança, né? Incentivar os nossos alunos dentro daquela unidade temática, de repente criar um símbolo, né? Dividir grupos, fazer um símbolo, uma representação gráfica, né? É uma ideia muito interessante, já que muitos de nós trabalhamos, de repente, temas dentro de um interclasse, dentro de uma atividade na escola, com uma gincana, com um tema, por que não fazer, né? Estimular os nossos alunos. Como eu disse, eu trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, que pode envolver arte, né? Dentro da nossa área de linguagem, pode envolver inglês, porque se você, apesar de a gente estar falando de ser uma linguagem universal, os pictogramas são sempre apresentados na língua inglesa. Se você for pesquisar isso, vai descobrir que em Tóquio não foi diferente, né? Como eu disse, a utilização de diversas linguagens nessa criação. Dentro da apresentação que a gente assistiu agora, a expressão corporal, o movimento teatral é muito interessante, muito legal. Que bom seria se os nossos alunos pudessem, né, utilizar uma linguagem dessa para fazer uma representação, né, baseado no pictograma. De repente, hoje nós temos tantas atividades de acolhimento dos alunos, de repente, uma personagem simples, né, branco e azul, que faz toda a representação, né, dinâmica de um esporte, né? E aí mostrar para eles, né, para conhecimento, de divulgação de novos esportes. Nós temos práticas de aventura aí, né? Tanto no meio urbano quanto na natureza, por esportes de escalada, né? Os nossos alunos, pelo menos eu tenho contato com alguns, né, ainda por conta da idade escolar da minha filha, que nunca ouviram falar, né, em determinados esportes, e que na abertura, através dos pictogramas, né, seria interessante essa conversa e a apresentação de novos temas, né. E por que não, né, nós estamos aí dentro da tecnologia, eles estão tão envolvidos, né, utilizar recursos para criar esses pictogramas, né, de repente um desenho animado, né, com a ajuda de recursos, ou então um pictograma divertido.
Então, deixar a criatividade aflorar nos nossos alunos utilizando os nossos temas, para que eles tenham como referência, olha que legal, a referência da Olimpíada, de repente, para você criar algo dentro da tua aula, né, dentro da tua unidade temática, dentro daquele assunto que você gosta, e você sabe que, às vezes, o aluno tem uma dificuldade, né, e é mais uma ferramenta para que ele se envolva dentro do universo maior. Como eu disse, através das artes, dentro da nossa própria área de linguagens, trabalhando com o inglês e a linguagem, né, a linguagem corporal ali, não só, eu vou criar um desenho, não, eu vou criar um movimento para esse desenho, vou fazer um desenho animado ou vou usar o meu corpo. É muito interessante, pode usar, hoje eles têm recursos de filmagens, de foto, a criatividade está aí, ó, é um tema interessante para se explorar dentro da educação física, nesse momento ainda que a gente ainda continua com distanciamento e grupos diferentes, grupos pequenos para trabalhar. Um outro tema que eu também gosto bastante, né, é a questão do quadro de medalhas. E quando eu falo da questão do quadro de medalhas, e falo das perguntas dos alunos e aquilo que me inspirou, uma das perguntas, uma vez um aluno chegou na aula e disse assim, professor, você viu, a China ganhou a Olimpíada. A China ganhou a Olimpíada. Aí o Barão de Coubertin revirou no túmulo, né? Porque, na verdade, a ideia de ganhadores, de vencedores, ela é muito pessoal. E quando a gente fala de quadro de medalhas, precisa ficar bem claro que quem inventou o ranking de quadro de medalhas só tinha um fim, né? É um chamado fim político. Porque eu sou o melhor porque eu ganho mais medalhas, né? E, na verdade, talvez isso não se reflita num ranking de quadro de medalhas. É lógico, pensando que os Estados Unidos foi o maior ganhador de medalhas nessa última edição, que a China, nós temos que pensar em vários aspectos não só esportivos, né? Assim como o Brasil estar em 12º no ranking de centenas de países, também não reflete a condição real do país, seja ela esportiva, econômica, educacional, né? Então é bem interessante despertar no aluno essa consciência, conversar com o aluno sobre esse assunto, né? Que não existe um ganhador. Em momento algum, quem organiza os Jogos Olímpicos propõe um ganhador. Né? A gente sabe que isso tem objetivos midiáticos, a gente sabe que tem objetivos políticos, existem patrocinadores por trás disso, então é interessante discutir com os alunos quem realmente ganha com os Jogos Olímpicos, né? E qual é o objetivo dos Jogos Olímpicos, por que eles foram criados, eles não foram criados apenas para distribuir medalhas, né? Era mais para o congraçamento entre as nações, né, para que houvesse um sentimento realmente de paz, onde as pessoas pudessem talvez resolver contendas, né, diferenças no campo esportivo, né, no início, né, na sua criação dos jogos modernos, da era moderna, e eles acabam ganhando um viés político, né. E uma outra pergunta que também surgia nessa época era com relação à premiação, né? Então, assim, hoje, a premiação do COB individual, né, ela tem aí três premiações, ouro, prata e bronze, e os esportes coletivos têm uma conta que acho que não cabe fazer aqui agora. E também falar sobre algumas premiações exóticas, onde atletas de países pequenos acabam ganhando vacas, outros ganham uma casa, né? Porque representou o seu país, né? E quando a gente fala de medalha, né? Pode falar também, se cria um ranking, os próprios países acabam criando um ranking para se favorecer. Os Estados Unidos estava perdendo no número de medalhas de ouro, que é o critério que a mídia adotou para se falar quem está em primeiro, em segundo no quadro, enquanto os Estados Unidos estava perdendo na China, para ele valia o número absoluto de medalhas. A partir do momento que ele ganhou a medalha de ouro a mais, passou a ser o critério dele. Então é o critério que lhe interessa, né? Existia um outro critério também, número de atletas por país.
Então, San Marino tinha mandado 5 atletas e tinha ganhado 3 medalhas. Então, em termos de medalha por atleta, San Marino seria campeão das Olimpíadas. Também teria o número de atletas per capita, por habitante. A Noruega seria campeã, porque pelo número de habitantes, o número de medalhas de ganhou. Então, cada um puxa a sardinha para o seu lado. A realidade é que não existem vencedores no quadro de medalha. Eu acho que existem muitas questões além dessa, mas seria interessante, quando perguntado sobre o assunto, abordar o assunto quadro de medalhas, né, que a medalha não é um critério absoluto para vencedores dentro da Olimpíada. Isso, pelo menos, eu acredito, como profissional de educação física, é aquilo que gosta de esporte, que gosta da modalidade esportiva. Muito bem. Um outro tema muito legal, né, eu acho também interessantíssimo, principalmente no ensino médio, né, quando a gente explora palpites e prognósticos, né. Durante Jogos Olímpicos também acompanhei o Ohio, acompanhei muitas publicações, muitos vídeos, né, do Guilherme Costa, que é um jornalista, né, do Sport TV, que adorava esporte, mas não tinha muita desenvoltura, né, e aí a gente tem mais uma porta, né, a gente tem mais uma oportunidade para aquele que gosta de repente de esporte, mas não desempenha, e continuar trabalhando, né, dentro do esporte. Então, ele criou dentro do Ohio, do programa do Sport TV, diariamente publicava os seus palpites, né, e o índice de acerto. E no final, aí eu tenho o último quadro dele, com 1.079 palpites, 233 corretos, 329 parcialmente corretos e 517 errados. Então ele acertou 52,9%. Né? Então palpites corretos é quando ele cravou o vencedor. 329 parcialmente corretos é que quem ele cravou como vencedor pegou pelo menos um pódio, esteve entre os 3 primeiros. E 517 é que ele acabou errando. Então, assim, quando a gente fala de palpites e prognósticos, palpite me remete a uma coisa que eu tenho uma intuição, né? E prognóstico é aquilo que eu tenho uma base, pelo menos, de informação para poder dar determinado resultado. Então, o que a gente pode trabalhar com os nossos alunos, né? Incentivá-los dentro dessa questão de pesquisa dentro de fontes confiáveis. Então, o Guilherme Costa não foi lá, olhou para o voleibol masculino do Brasil e falou assim, olha, o voleibol vai ser ouro porque os caras foram campeões na última Olimpíada. Não. Ele pegou todos os resultados do Brasil nas competições durante o ciclo olímpico, inclusive até a última, que é a Liga das Nações, do qual o Brasil foi campeão e enfrentou a maioria das equipes que estão na Olimpíada. Então, isso é um trabalho de pesquisa em determinadas fontes, em que ele fez com todas as modalidades, né? Fez com o atletismo. Então, quando ele dava um palpite de um determinado atleta, ele pegava o resultado desse atleta durante o ciclo olímpico e os últimos resultados mais próximos e comparava. Esse é um trabalho científico, né, que a gente pode incentivar os nossos alunos também a pesquisar. É um trabalho multidisciplinar porque envolve dados, números, envolve tabelas, envolve gráficos, né? A gente tem aí a oportunidade de ter de repente uma eletiva, né? Nós temos muitos professores de educação física envolvidos em eletiva, por que não um trabalho multidisciplinar de eletiva a partir de dados esportivos, de prática de atividade física, né? Desde que bem orientado em procurar na fonte correta, existe um trabalho muito interessante. Quando a gente fala de projeto de vida, de aberturas de campo de trabalho voltados, por que não voltados para a educação física? Eu não tenho desempenho, mas a partir do conhecimento e gostar de esporte, de atividade esportiva, posso muito bem trabalhar com esse tipo de atividade voltado para esse mercado de trabalho, que é o chamado análise de desempenho, que hoje, aquilo que um jornalista está fazendo nos Jogos Olímpicos, é feito
pela maioria dos clubes de futebol que tem um analista de desempenho, pelo menos os grandes times, né, que vai em busca de informações, né, de cada jogador, voltado para o scout, ao registro dele, de como ele desempenha o seu papel como atleta, né, para que ele possa ser contratado. Então é um outro assunto interessantíssimo, um outro tema interessante, a partir dos Jogos Olímpicos, pode ser abordado dentro da educação física, dentro da escola. Um outro tema também que nós temos aí, né, dentro do currículo, né, que são os corpos e padrões de beleza, onde a gente também trabalha no ensino médio, né, dentro dos Jogos Olímpicos, onde se entende, onde algumas pessoas entendem, né, que é um local o cara está nos Jogos Olímpicos, ele tem que ser, está com o corpo perfeito, ele tem que estar com a condição dele atlética no auge, e a gente sabe que algumas coisas não são bem assim, né? Nós entendemos que algumas coisas não são bem assim, e que nós vamos discutir também um pouquinho mais para frente essas relações, mas você pode explorar o tema. Por exemplo, quando um comentarista holandês, né, no jogo contra o Brasil, futebol feminino, fala que a Bárbara a nossa goleira, parece uma porca de suéter. Então, refletir em cima dessas imagens, né, pegar essa imagem do jogo, botar para os nossos alunos, o que ele quis dizer com isso? Né? Que ela está fora dos padrões de beleza? É por isso? Porque ela está um pouco acima do peso? A mesma coisa, a mesma situação aconteceu com a Rebeca, jogadora de vôlei de praia, né? Onde o comentário nas redes sociais é mulher atleta e tem esse corpo. Só faz isso da vida. Uma outra comentou. Aí depois a pessoa vem dizer que não tem apoio disso, não tem e daquilo. Com esse físico complica. Ou seja, porque ela está um pouco acima do peso, né? Ou eu nem sei se ela está acima do peso, de repente ela está, e a gente tem um padrão, tem um estereótipo, né, do jogador, do atleta, e acaba fazendo esse tipo de comentário maldoso. E aí esses comentários acabam tendo, dependendo do momento da competição, eles acabam tendo desdobramentos. Né? No caso da Rebeca, eu não acompanhei nada que ela tenha, naquele momento, tenha rebatido crítica, tal, alguma coisa, porque eu acredito que ela estava focada dentro dos jogos. Já a goleira, houve um desdobramento, houve um outro comentário, então assim, o foco para a competição foi perdido naquele momento. A gente sabe que atletas são seres humanos, então naquele momento o objetivo era estar nos Jogos Olímpicos competindo e tal, mas aquilo desviou, tirou um pouco o foco dela. E ainda dentro dos corpos e do padrão de beleza, me chama a atenção a Lin Jiaogong, né, que foi campeã olímpica do arremesso do peso, né? Ela é uma atleta chinesa e quando ela volta para o país, ela é sabatinada na TV estatal da China por conta da aparência dela. Né? O texto está aí, colocado para vocês. A repórter: você tem um plano de vida como mulher? E aí a menina responde: mas como mulher? Né? Aí outra repórter: já que você tem de ser uma mulher viril para o arremesso de peso, sente que a partir de agora pode ser mais você mesmo? A menina: talvez talvez veja meus planos. Se eu não treinar, posso perder peso, me casar e ter filhos. Sim, é o caminho que se deve seguir na vida. Então, assim, dizendo que por conta da aparência dela poderia ser menos mulher, né? Porque eu não tenho o padrão. Então, tudo isso é um tema interessante de se discutir. As imagens estão aí, trabalhar com imagens e mostrar para os alunos e mostrar que mesmo sendo atleta, e talvez naquele momento em que você está competindo não possa mostrar toda a sua feminilidade, né, ou masculinidade, que você é um ser humano, né, apesar de tudo, apesar dos padrões estipulados por um grupo de pessoas ou por um grupo de interessados naquele padrão, que você é um ser humano e que você tem sentimentos e que não importa o teu corpo, você continua sendo homem, continua sendo mulher, continua sendo ser humano.
Um outro tema também que está aí presente, né, a mídia explorou bastante isso, né, vários jornais, vários sites, vários blogs, né, acabam explorando um assunto. Eu também acho que é interessante, né, onde ele fala que os Jogos Olímpicos de 2020 têm o maior número de atletas abertamente LGBTQIA+, né, de todos os tempos, incluindo vários pioneiros que fizeram história como os primeiros atletas declaradamente trans e não binários a participar das Olimpíadas. Esse é sempre um tema interessante da gente conversar, como eu acabei de falar, sobre a questão do ser humano, né? Todos somos seres humanos, todos temos os nossos sentimentos, temos as nossas particularidades. Acho que a escola é um lugar de debate, sim, né? Ainda um pouco confuso, eu também posso me dizer confuso por conta desses pronomes neutros, né, que se usa para definir os não binários, né, aqueles que não se reconhecem como homens e nem como mulheres, mas é algo que eu acho que vai se adequar, mas é um outro tema também muito interessante para discussão, para mostrar aos atletas, né, a Alana Smith do skate particularmente eu vi, se declara não binária, a Lauren Hubbard, que ela é transgênero, do levantamento de peso, é uma neozelandesa, né, que nasceu homem, mas se reconhecia como mulher, hoje já fez cirurgia, tudo, há mais de 10 anos não competia, é trans, e também essa questão da homossexualidade, né, o Douglas Souza, jogador de vôlei que vai para a Olimpíada, declaradamente homossexual, e que faz um relativo sucesso dentro das redes sociais, né, por conta dessa situação. Mas assim, pensando em discussão com os nossos alunos do ensino médio, é um tema riquíssimo. Nós temos muitos alunos, muitos estudantes nessa situação, mostrar para eles que, vejam, todos os que estão declaradamente abertos no esporte aí são pessoas de sucesso. Eu acho que independe da sua opção, do seu gênero, né? Eu acho que é um tema também muito rico para se debater na escola, para se conversar com os nossos alunos. Falamos agora um pouco também de representatividade, né? O tema anterior é uma questão de representatividade, mas temos aqui também mais um tema falando de representatividade. Quando a gente fala de representatividade, aí entenda-se, pode-se entender de duas maneiras, né? De um determinado grupo ou para um determinado fim, né? Então, quando a gente fala da Raíssa, quando a gente fala do Ítalo, né, e da Rebeca Andrade, são questões de representatividade. A Ana Marcela pode se enquadrar no anterior também, né, no assunto anterior dos LGBT, mas que não chegou à Olimpíada pensando nessa bandeira, né, mas depois que ela conquistou a medalha, eu acho que fica bem claro que, assim, sou mulher, sou homossexual, e não é isso que vai me tornar menos atleta. É bem isso, né? Diferente de uma hiperexposição, por exemplo, que o Douglas tem. São posturas diferentes para o mesmo assunto. Quando a gente fala da Raíssa, fala do Ítalo, né? Pensa assim, né? O skate é um esporte onde eu ouvi muito isso, as pessoas torceram o nariz. O skate, o surf, né? No Brasil a cultura do esporte do vagabundo, a cultura do esporte do drogado, né? Principalmente dessa questão do skate. Lógico que existe sempre para toda atividade da sua regra é exceção. Mas histórias do Ítalo de superação, de uma pessoa pobre, de uma pessoa sem recursos, né, da Rebeca Andrade também, de uma mulher negra sem recurso, num esporte de um projeto social, né? Isso é representatividade, isso é mostrar para os nossos alunos que eles são capazes e que tudo é possível, né? Se você trabalhar, se você se esforçar, se você sonhar,
você só idealiza se sonhar, né? Então é muito importante essa questão da representatividade, né, desses nossos atletas. E ao centro eu trago também esse quadro também do programa Ohio, onde ele fala dessa questão das mulheres, né? A representatividade, quantas mulheres estão dentro das modalidades como em comissões técnicas, em cargos de comando, de decisão, né? Basta a gente dar uma olhadinha aí com calma, né? O nado sincronizado, por ser uma atividade exclusivamente das mulheres, 91% das envolvidas são mulheres, né? Em compensação, o rugby, o vôlei, se a gente olhar lá embaixo, 4%, 0%, né? Quase ninguém envolvido nos postos de comando, handball, sendo que essas modalidades são tanto masculino quanto feminino, né? Então, os próprios Jogos Olímpicos já determinam isso dentro de determinados... Já tem uma porcentagem determinada que dentro de certas modalidades tem que ter na comissão mulheres, né? Na próxima Olimpíada, nós já teremos uma divisão igualitária entre homens e mulheres. O número de atletas é igual. Será igual, homens e mulheres 50-50. Hoje é uma diferença mínima, parece de 52-48, mas na próxima Olimpíada é bem isso que vai acontecer. Há uma igualdade na distribuição de vagas para atletas homens e mulheres. E baseando, né, essa questão é tão presente hoje que o lema olímpico, né, mais rápido, mais alto e mais forte, sofre uma alteração, né? Mais rápido, mais alto, mais forte juntos, não importa gênero, não importa, né, classe social, ideal político. Existem algumas interferências políticas ainda dentro dos Jogos Olímpicos, a gente sabe disso, né? Tivemos casos de Belarus, onde o comitê acaba não recebendo, o Comitê Olímpico de Belarus acaba não recebendo o apoio do COI por conta de atitudes, né, políticas que interferem no desempenho dos seus atletas, né? A gente tem o caso da Rússia, que se não é político, pelo menos técnico-científico, por conta dessa questão do doping, mas que também resultado tem a ver com o ideal político do país se mostrar, né? Mas o espírito olímpico é esse, né? Mais rápido, mais alto, mais forte, juntos, e não importa nada daquilo que eu falei antes sobre gênero, sobre cor, sobre classe social. E esses talvez sejam os melhores exemplos que a gente tenha e que a gente pode apresentar para os nossos alunos e para discutir em sala de aula, e explorar temas como esse de representatividade. E ainda, só falando de representatividade, existem vagas nos Jogos Olímpicos que são destinadas aos países, às confederações de determinados esportes, determinadas modalidades, que não têm representatividade, não têm atletas. Então, por exemplo, às vezes nós assistimos algumas eliminatórias dos 100 metros livres, nós vemos atletas, e eu sou muito atento a isso, com tempos, né? E a gente sabe que para classificar para a Olimpíada a gente tem que ter um determinado tempo. E por conta de algumas confederações não terem atletas, elas são convidadas e essas vagas também são disponibilizadas para atletas que não têm aquele tempo. E a discussão até com essa questão de representatividade, eu estava conversando com a minha filha, e a gente estava assistindo uma prova, eu falei, nossa pai, a menina chegou no atletismo 1 minuto depois, era uma prova longa, e parecia a coisa tão equilibrada, talvez as finais pareçam bem equilibradas, né? Mas durante as eliminatórias existem muitas essas vagas de representatividade. Então o atleta não tem um nível tão bom, não tem um nível tão alto quanto aquele que foi pelo índice, mas ele está lá porque, de repente, a federação de um determinado país tenha sido agraciada para levar para levar um atleta com menos capacidade ou com um índice menor. Mas ele está lá porque faz parte da representatividade, né? Faz parte desse mundo do esporte, desse espírito olímpico, termos representantes de todas as
as partes do mundo ou do maior número de atletas distribuídos pelo mundo aí. Um outro tema também que foi muito relevante durante os Jogos Olímpicos é essa questão da saúde física e mental, né? Simone Biles chega como ginasta, né, americana da ginástica artística, como uma das favoritas, né, segundo todos os prognósticos, todos os palpites, que ela seria, né, medalhista em todas as modalidades. E ela acaba desistindo, né, depois da primeira prova do salto sobre o cavalo, salto sobre a mesa, e solta essa frase: temos que proteger nossas mentes e corpos. Não é apenas ir lá, competir e fazer o que todo mundo quer que façamos. Nós não somos apenas atletas. No fim do dia, nós somos pessoas e às vezes temos que dar um passo atrás. Então, esse é um outro tema muito interessante para se conversar e para a gente até nos analisarmos com relação aos nossos limites, tanto mental quanto fisicamente, né? E às vezes a nossa saúde mental acaba refletindo sobre a nossa saúde física. A nossa cabeça não está legal, quando eu falo nossos professores mesmos, né? E essa discussão muito importante sendo feita com a presença da escola dos nossos alunos, porque eles percebem quando nós percebemos, né? Quando eles estão abatidos, quando eles estão cansados, e eles têm a mesma reciprocidade. Quando você não está legal, às vezes o aluno bate o olho e fala assim: olha, professor, o senhor está meio cansado, o senhor está meio abatido, o senhor, né? Então é um assunto interessantíssimo também para se aprofundar e discussão, principalmente também no ensino médio, né? Aproveitando os Jogos Olímpicos e o tamanho que a Simone Biles é de atleta, né? Super atleta, e que ela diz que atletas são seres humanos, né? Um outro tema também que está presente no nosso currículo, né, que fala da questão do doping, além do corpo e dos padrões de beleza. Aproveitar o momento também que a coisa ainda está fresca, a gente não tem conclusão, pelo menos até o presente momento. Não tem nada concluído da Tandara, né, a nossa oposta do voleibol, mas que, conversando até com a minha filha a respeito disso, né, nossa, pai, que forma violenta que isso acaba atingindo um atleta. Imagina você estando, né, nos Jogos Olímpicos, dentro da Vila Olímpica, alguém bate na tua porta e diz assim: olha, me dá a tua credencial e você está fora da vila. Né? E o Brasil possui uma casa, lá no Japão possuía uma casa, né, uma casa de apoio do time Brasil, independente do que a atleta falou assim: a atleta vai ficar na rua. Não, ela está acolhida, ela vai ser... Mas imagina, né? É mais ou menos se você foi expulso dos Jogos Olímpicos por testar uma substância não autorizada pela WADA, que é a Associação Mundial de Antidopagem, né? E que o seu comitê antidoping, né? O Comitê Brasileiro Antidoping, foi comunicado do procedimento que você já tinha realizado, tal. E você acaba saindo dos Jogos Olímpicos no meio, né, de umas quartas de final e acaba não jogando, uma jogadora titular, né? Então o tema doping é bem interessante ser explorado, aprofundado, né? Uma vez que ele já existe, né, no nosso currículo. E falar dessa questão dos tipos de dopagem, né? Existem vários tipos de dopagem, né? Essa questão do doping injetável, né? Existe o doping sanguíneo. Então, explorar em cima o assunto, aproveitando o momento. Que tipo de substância, né? Existem remédios, como o próprio nome diz, existem remédios que foram desenvolvidos para a cura de determinada doença, determinado mal, mas que em pessoas sem essa doença acabam ocasionando os efeitos de melhora de desempenho, né, que são efeitos fisiológicos e que isso reflete nos efeitos esportivos. Como são realizados, né, como é que funciona esse negócio de doping?
né? Como é que se descobre o doping? Em que nível de atleta? A partir de que nível o atleta é testado? E também essa questão de responsabilidade, né? Um atleta de ponta, um atleta de alto nível, ele tem responsabilidade sobre aquilo que ele acaba ingerindo. Lógico, existem para esses atletas médicos responsáveis, né, comissões responsáveis, onde ele se consulta o tempo todo, o que ele pode tomar, o que ele não pode tomar, o que ele usa, o que ele deixa de usar. Mas a responsabilidade, segundo a própria WADA, né, a responsabilidade é do atleta, né? Então, esse é um tema muito legal também para se explorar, aproveitando o viés dos Jogos Olímpicos, a coisa que está fresca aí, e que envolve uma atleta de ponta de um time que é vice-campeão olímpico, né? Então, é interessante também esse tema do doping. Esse talvez, todas essas informações que a gente tem até agora, que a gente levanta de tudo o que a gente acabou discutindo, tem a ver com internet e redes sociais, né? Internet e redes sociais é onde a gente tira, né, a maioria das nossas informações, e como eu disse, é interessante que você procure saber qual é a fonte que te deu a sua informação, né? Fontes seguras, fontes, né, responsáveis quando publicam uma informação, principalmente jornalística. Então, eu separei alguns casos aqui para a gente conversar sobre tema que você pode levar para um aluno. Então, o corredor brasileiro Altobelli Silva reclama de funk na hora de dormir, tremendo de raiva. Então, assim, acompanhei bem o caso do Altobelli, o corredor de 3.000 com obstáculos. Alguns atletas, principalmente do atletismo, eles ficaram fora da vila porque sabem, né? Eu não sei se alguém de vocês já viveu nesse ambiente, mas jogos abertos, né? Eu já fui para o Troféu Brasil de Atletismo. Então, assim, são alojamentos onde não dá para, principalmente nesse nível que eu estou falando, é bem movimentado. Eu acredito que na Vila Olímpica também seja assim, mas os atletas têm um pouco mais de responsabilidade. Então, eles ficaram alojados num hotel e algumas pessoas ficaram ouvindo funk, fazendo barulho e tal, e o Altobelli conversou com o chefe e falou: olha, eu preciso descansar. Com o chefe da delegação, eu preciso descansar. E o cara pediu para ir, parou-se num instante, e quando o chefe da delegação virou as costas, continuou. Então, o desabafo do Altobelli vai bem em cima daquilo do que eu digo da representatividade. O Altobelli foi um atleta que conseguiu índice para estar nos Jogos Olímpicos. Então, quando alguém consegue índice para ir aos Jogos Olímpicos, ele vai com uma responsabilidade. Na entrevista, quando ele é eliminado, né, quando ele fica fora da eliminatória, ele diz que ele treinou muito, que ele se dedicou muito, que ele fez tudo o que ele tinha que fazer e que o tempo não veio, né? E por que eu digo essa questão da representatividade? Nas discussões sobre o funk, ninguém está dizendo sobre o ritmo. Até porque a apresentação da Rebeca Andrade tinha a ver com a questão do funk da favela lá, fantástico, mas é que a pessoa que vai para os Jogos Olímpicos no intuito de fazer bagunça não tem responsabilidade. Foi isso que ele quis dizer. Por quê? Porque eu tenho responsabilidade porque consegui o índice. E aí entra essa questão da representatividade. Atletas que foram aos Jogos Olímpicos por convites, por vagas abertas à confederação, né, que não tinham índice. Então, o que ele quis dizer aqui, olha, eu tenho comprometimento porque eu tinha índice e eu mereci estar ali. E as pessoas que acabaram fazendo o que estavam fazendo, barulho, bagunça, não tinham a responsabilidade, né? Então, aí a gente gera toda uma discussão em cima desse tema ele precisou ir às redes sociais, que ele não iria. Só que a providência que quem tomou deveria ter tomado não foi suficiente, né? E ele acabou não descansando, e a gente sabe que descanso faz parte
da preparação do atleta. Assim como a rede social serviu como desabafo, assim como a rede social mostra, né, o Darlan Romani, que foi o arremesso do peso do Brasil, que foi 4º lugar, que mesmo sem condições de trabalho, mesmo sem muitas condições durante a pandemia, ele ainda conseguiu ser 4º lugar, né? Que é uma grande conquista, que é um grande resultado. Pô, o cara é 4º lugar nos Jogos Olímpicos, né? Não é para qualquer um. Que ele treinou num terreno vazio, um terreno baldio, com restos de construção, e mesmo assim ele conseguiu esse resultado. E que coisa legal, né? Essa informação ter ido para as redes sociais, né? Já fizeram uma vaquinha e já arrumaram a questão do recurso para o Darlan poder treinar até 2024, né? Onde se conseguiu 212 mil até o presente momento do fechamento dessa TPC, era um recurso que ele tinha para poder treinar. Vejam, a rede social levou a informação e trouxe a solução. Não é só coisa ruim, mas os nossos alunos precisam, nossos estudantes precisam entender isso, né? Essa hiperexposição acaba gerando tanto para o bem quanto para o mal, e eles precisam ter esse filtro, e é na escola que a gente começa a despertar essa consciência. E aí eu vou mais uma vez falar sobre as redes sociais, e naquilo em que a gente já tocou anteriormente quando falou da Bárbara, né? Que o comentarista holandês acaba entrando o que se determina, que as pessoas chamam de gordofobia, né? E vindo de uma atleta ou de uma para-atleta que acaba gerando um mal-estar nas redes sociais. Então, qual é o objetivo, talvez, desse tema envolvendo essas personagens? A Bárbara é uma goleira de seleção brasileira, que estava nos Jogos Olímpicos, estava batendo boca com alguém que é uma atleta que vai estar na Paralimpíadas durante os Jogos Olímpicos. Então, assim, como eu disse, a Rebeca, não houve uma réplica, não houve uma discussão na internet. Provavelmente ela não viu essa informação. A Bárbara, quando vê a informação, acaba discutindo. O que se discute aqui é o foco do atleta, né? O atleta focado, o atleta de alto nível, eu acho que ele tem que ter, neste momento, a frieza ou não se envolver ou não ler esse tipo de coisa durante os Jogos Olímpicos. Queira isso ou não, isso acaba afetando, né? A Andréa Pontes fala que, como a Bárbara está gordinha, ela devia ser goleira do handball, que estava resolvido o problema, que o handball tomava muito gol, e aí a Bárbara acaba respondendo que o fato dela ser deficiente não dá o direito de falar das pessoas o que ela pensa, e elas conseguem discutir resultados, participações, e acaba virando um bate-boca na íntegra aqui a discussão que acabou tendo pela uma rede social. E tudo começa, né, na verdade, essa exposição da Bárbara por conta de uma tatuagem, né? Algumas pessoas, algumas informações, alguns sites dizem que durante os jogos ela dobrava o calção para mostrar uma tatuagem e tal, que também nesse momento importa pouco, mas é que é secundária para a exploração do atleta nos Jogos Olímpicos, né? Mas é um tema também, mais um tema interessante, né, para essa questão dessa discussão, que não leva, no meu caso, a nada, ou na verdade leva ao prejuízo só de foco para quem deveria estar preocupado com uma competição. Isso é uma opinião minha, mas que também é um tema importante para se discutir, ou que é relevante para se discutir dentro da sala de aula, com diz respeito aos Jogos Olímpicos neste momento. E a exploração de tema, a gente fala de superação e bons exemplos, não só os bons, mas os maus exemplos também, né? A Sifan Hassan, para quem não acompanhou, é uma atleta, uma fundista holandesa, se eu não me engano, de origem queniana. Agora eu não vou lembrar a origem dela, mas ela é criada na Holanda, tudo. E ela foi para a Olimpíada para competir os 1.000, 5 e os 10 mil metros, né? Especialistas
no caso eu não sou um especialista, não ouvi algo científico, ouvi isso de comentaristas esportivos, mas dizem que é quase impossível conseguir resultado nas 3 provas por conta dos desgastes e da características de cada prova, 1.500, 5.000 e 10.000, muito complicado. E a França ganhou os 5.000, os 10.000 e foi em bronze nos 1.500. E quando eu falo de bons exemplos, não é só o bom exemplo do ganhador. Né? Eu assisti essa prova numa das classificatórias dos 1.500 metros, ela cai, fica em último e ainda ganha a classificatória, levanta e continua correndo. Nós vimos durante os jogos diversos atletas que não ganharam, mas que levantaram, que terminaram a prova capengando, que terminaram a prova de uma maneira mais... Né? A gente tem que entender que esses atletas, no nível que eles estão, eles conhecem o próprio corpo, existe uma própria percepção deles do corpo. Então, assim, se ele está machucado, ele vai continuar machucado. Se ele está sem condições de andar, vai ficar sem condições de andar. Ou se ele tem condições de terminar a prova, ele vai terminar a prova. Eu assisti a maratona aquática, onde a menina chegou 11 minutos, quase 11 minutos depois da Ana Marcela. Então, assim, é o espírito olímpico, é aquilo que o atleta foi fazer lá. Foi o melhor dele. Prova de atletismo também eu vi atletas que caíram, atletas que perderam a sapatilha, mas que terminaram a prova, né? E acho que esse é o grande barato, que é mais legal nos Jogos Olímpicos, esse espírito de superação, não superar só o outro, se superar, né? E a Cifança, para mim, é um dos exemplos aí. Ela foi bronze nos 1.500, a prova dos 5.000 eu assisti, a prova dos 10.000 eu assisti. Então, como atleta, acho que dá um bom exemplo para que se possa discutir com os nossos alunos, né? Não só, como eu disse, do vencedor. Aqui também um bom exemplo, e a minha filha falando assim, mas porque eles ganharam, né? Eles ficaram em primeiro, eles acabaram dividindo, foi por isso que acabou sendo cômodo. Eu acho que é cômodo se o regulamento permite, né? Ninguém vai arriscar ficar com a medalha de prata, mas mais do que cômodo é um gesto nobre, né? Para quem conhece a história do Gianmarco Tamberi, ele teve para desistir, né, do salto em altura e foi o Barcin que acabou convencendo ele a voltar a competir e a voltar a treinar, né? E a reação deles a partir do momento em que o regulamento previa onde eles estavam todos iguais em 2,39 na altura, permitia, olha, ou a gente pode deixar como tal, ou vai abaixando até fazer o desempate. Eu acho que ali há um gesto, né, de nobreza do esporte que deve ser sempre seguido, né? Então, outro exemplo a se mostrar, né, a gente dentro das nossas aulas existe tanta competitividade, mesmo dentro da aula você faz um jogo, um interclasse, eles têm esse espírito de competitividade. E esses são exemplos, e esses são atletas de ponta, né, que dão bons exemplos de competitividade que a gente pode explorar também juntamente para os nossos estudantes, para os nossos alunos. Agora a gente tem também as experiências negativas, que elas também nos sirvam de lição, não é só na vitória, mas na derrota também. Não é só nos bons exemplos, existem maus negativos que nos ensinam, coisas negativas que nos ensinam lições. Então a gente fala dos atletas, né, do atleta israelense que acabou filmando essa situação, né, para quem vai recordando aí, os quartos da Vila Olímpica são com móveis de papelão. E aí quando se pensa no papelão, muitos dos nossos alunos devem pensar assim, nossa, pô, mas que pobreza, né? O cara fez de papelão. Né? Esse designer que fez ganhou vários prêmios internacionais, porque ele não foi lá e pegou um pedaço de papelão e fez um móvel. Houve um estudo de disposição, de que maneira que aquelas placas eram colocadas, tamanha seria a resistência de acordo com a colocação dela. Então, assim, são móveis premiados e sustentáveis. Não foi alguém lá que
E quando chega na cabeça das pessoas, é papelão, vamos ver se quebra. Lógico que vai quebrar, você vai subir com 8 pessoas em cima, sobe em cima de uma cama com 8 pessoas de madeira, que ela vai quebrar. Né? O fato de ela ser de papelão é uma questão de ser sustentável, que aquele espaço após os jogos, eles vão ser ocupados por outras pessoas, que provavelmente não vão querer aqueles móveis, e aquilo vai ter um destino ecologicamente correto. Né? E aí as pessoas, os atletas que deveriam ter o mínimo de consciência, que estão ali para competir, vão lá para ter esse tipo de atitude. Isso serve de exemplo, né, para os nossos alunos que têm a mania de querer quebrar cadeira, quebrar carteira, estragar material, né, de educação física, chutar a bola de vôlei, penar, né? Que fique o exemplo aí, né? Existe um determinado valor das coisas e utilidade delas também. E embaixo tem a citação dos australianos, né? Que também quebraram quarto, que se embebedaram, entupiram vasos dentro do voo de volta para a Austrália. Então, assim, atletas que dão maus exemplos ao mundo, né? E que deveriam estar lá para um único fim, que é os Jogos Olímpicos. Acham tempo para poder estragar, para poder quebrar, para poder tentar aparecer de uma outra forma. E aqui a gente fala das modalidades esportivas, eu já citei alguma lá em cima, né? E aqui o pictograma completo dos Jogos Olímpicos, para aproveitar o momento, né? Para de repente desenvolver uma cultura de outras modalidades dentro da escola, né? Mesmo que seja de forma adaptada, de repente fazer uma luta de esgrima com espadas de papel, né? Que é o tema muito que a gente fala de lutas de esgrima, e teve presente nos Jogos Olímpicos. Aí nós tivemos brasileiros, uma brasileira, ítalo-brasileira na disputa em alto nível, tal, e algumas modalidades que a gente pode, por que não, abrir um espaço para de repente um festival de skate dentro da escola, né? Tudo bem estudado, tudo bem. Então aproveitar o momento, né, dos Jogos Olímpicos para fomentar esse tipo de prática, principalmente práticas que são possíveis dentro da escola, né? Para fazer com que o aluno veja que é possível realizar essas atividades dentro da escola também. Também, se não der para fazer, levar vídeos, mostrar competições para os alunos, discutirem regras, né? Isso é muito, muito rico para a formação esportiva dele. E também falar dessa questão do atleta de alto rendimento, né? Às vezes o aluno cria uma expectativa na escola de que, como eu já disse, que a escola vai transformar ele num atleta. Não é esse o fim. A escola tem o fim de experimentação, né? De mostrar para ele que ele as modalidades e que elas podem se desenvolver fora da escola. Nós temos o ACD, que eu acho que ainda é uma forma muito válida, mas poderia ser melhor dentro do aproveitamento da escola, né? Até por falta de material, de tempo também. Mas é uma especialização não da forma adequada, poderia ser melhor, mas é uma iniciação importante. Mas existem outros locais de treinamento. Então, quando a gente publica nos grupos, né, acho muito interessante, o pessoal publica, olha, escolinha gratuita, nós temos em Campinas um trabalho de handball do professor Newton, eu coloquei no nosso grupo de trabalho, que tem 4 ou 5 lugares para desenvolver o trabalho com handball. Né, eu já vi essa semana que apareceu a natação, temos o basquete. Elas são pouco divulgadas e, na verdade, mal distribuídas, né? Existem alguns trabalhos isolados em locais distantes e os nossos estudantes, os nossos alunos talvez não tenham acesso, né? E então, para que esses alunos se desenvolvam, a gente precisa informá-los, né? Divulgar informações, né? Tipo locais de treinamento. Tem clube que faz peneira com basquete, né? Que tem atletismo. Eu nem sei mais se tem ainda. Nós temos clubes além da Orcamp, mas nós tínhamos o Círculo Militar muito forte, né? Hoje não sei como é que funciona, mas nós temos a possibilidade de mandar esses alunos, né, para associações. Algumas universidades desenvolvem trabalhos, tanto públicas como privadas, pelo menos de iniciação, se não de aperfeiçoamento,
de especialização, mas de iniciação também, né? E alguns alunos, eu me lembro quando me perguntava como é que ganhava, né? O que um atleta ganhava, né? E aí tem como você explicar o que é o fomento ao atleta, né? Então, salário, se ele está vinculado a um clube, de repente ele tem um salário, né? Já vivi essa experiência no Clube Pinheiros, em São Paulo. Bolsa Atleta, que é um recurso vindo, oriundo do governo federal, né? Tem o soldo como militar, o salário do militar daqueles que são militares, e às vezes 93 atletas, né, da nossa delegação são militares, participaram dos Jogos Olímpicos, e temos que ter uma visão bem clara disso. É assim, eu tenho um aluno hoje que foi meu aluno e está fora do país, está treinando, e ele me fez um alerta sobre essa, não um alerta, ele me disse, professor, o pessoal acha que atleta vai lá junto aos militares, consegue entrar e recebe o salário. Não, você realmente entra como militar, mas eles vislumbram pessoas que já têm algum resultado. Então, quando você tem algum resultado, você consegue entrar a partir de uma patente e ter um salário, né? E você ganha para treinar, para representar as forças militares nos jogos militares, né? Existe os Jogos Mundiais, que é uma das competições, e você consegue realmente, né? Mas para atletas que já têm algum resultado. E temos os repasses das confederações, né? Algumas confederações acabam repassando, né? Recursos para os atletas, para essas associações, para que repassem aos atletas aí, né? E dentro das modalidades olímpicas fica a iniciativa privada também, né? Que acaba patrocinando alguns atletas, associando eles à marca ou à empresa. Existem estatais, a Eletrobras, né? A Petrobras, são empresas que acabam investindo no esporte olímpico, e as loterias que destinam parte, né, dos recursos arrecadados para repasses, para desenvolvimento dessas modalidades, desenvolvimento ou sustentar essas modalidades olímpicas como fomento. Muito bem, gente, eu espero que o assunto hoje tenha sido mais leve, né? A gente, quando conversa sobre currículos, sobre os nossos temas, eles são temas mais fechados, mais voltados para a questão didática, mais para estratégias. E hoje pensei numa formação um pouco mais tranquila para que a gente que está voltando, para que esse assunto esteja fresquinho, que a gente possa trabalhar com os nossos alunos, aqueles que estão de forma remota ainda, né? Dentro da proposta do ensino híbrido também, que talvez vá durar mais um pouquinho aí. Mas de qualquer forma, espero ter contribuído para o trabalho de vocês, para o desenvolvimento de trabalho. Fica aqui um forte abraço e até a próxima.